E aí, galera, aqui é o Thiago. São 11 da noite do dia 11 de agosto. Eu falo direto de Jerusalém. Tô aqui para contar as novidades do TIP, que é o programa de futurismo que eu tô participando na Universidade Hebraica. E decidi fazer esse quarto post do Day After Tomorrow um pouquinho diferente, através de vídeo. A principal razão é porque eu imagino que eu vou conseguir expressar várias ideias num período de tempo bem mais curto. Os outros posts que eu fiz com texto me demandaram muitos dias de trabalho e a gente está com uma agenda super corrida. Vou até mostrar aqui, ó, a agenda de hoje. A gente começa 9h30 da manhã e termina 11 da noite, então os dias têm sido bem cheios. E para conseguir fazer um post da forma que eu fiz anteriormente, acho que seria bem complicado e eu não quero deixar o pessoal que está curioso por novidades esperando muito tempo. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, eu volto para o texto. Se funcionar, eu mantenho esse formato. Dando um overview do TIP, o programa ele tem 10 semanas. As primeiras 5 semanas são muito focadas em conteúdo, em compartilhar conteúdo. E a partir daí o programa fica... A gente tem uma semana com os prêmios Nobel, que vai ser a semana que vem. E a partir daí o programa fica mais focado em construir uma startup. Desde o início eu falei para o pessoal que estava muito direcionado à primeira metade do programa, né? Eu queria muito entender quais eram as novidades tecnológicas, as coisas mais disruptivas que estavam sendo feitas dentro dessas indústrias, né? Que é computer vision, biotech, empreendedorismo e cibersegurança. E no início, eu vou confessar para vocês, na segunda semana, no início da terceira semana, eu fiquei um pouco na dúvida se o programa ia ser realmente o que eu estava esperando. Tem uma pegada, por ser dentro da Universidade Hebraica, tem uma pegada bem acadêmica, e em vários momentos eu ficava ou muito perdido, porque era algo muito específico, um tema muito específico que eu não dominava, ou porque o formato da aula em si era um formato que não me engajava tanto. Então eu tive a sensação em vários momentos de não estar muito conectado com o programa, mas quando terminou, quando a gente chegou ao final da quinta semana, eu olhei para trás e eu revi as minhas anotações, eu revi as minhas fotos, apresentações, tudo, eu percebi como eu tinha aprendido um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar, como eu me inteirei de um monte de assunto que eu sabia muito superficialmente e abri um monte de possibilidades para novos campos de estudo, novas alternativas que eu quero mergulhar no futuro. Então valeu muito a pena esse início, mas agora que o curso entra nessa batida mais de criar uma startup, eu acabo ficando um pouquinho menos interessado, já que eu tenho os meus projetos no Brasil, e se a ideia é dedicar minha energia e minha paixão a algo, talvez essas coisas já estejam no Brasil. Tem a semana que vem, que é a semana dos prêmios Nobel, e essa é a cereja do bolo. Então eu conto novidades a partir do dia 20, que é quando ela termina. E eu reuni nesse vídeo aqui algumas das coisas que eu vi nos últimos tempos, algumas das coisas que eu aprendi nos últimos tempos, espero que eu consiga tornar interessante. Não sei quanto tempo esse vídeo vai acabar tendo no final, porque eu imagino que tem uns 15 minutos, mas eu vou tentar colocar o maior número de coisas possível sem transformar o post numa coisa muito, muito, muito chata. Espero que funcione, espero que seja legal, aguardo o feedback de vocês, seja positivo, seja negativo. Se for positivo eu mantenho, se for negativo eu volto para o formato anterior e deixo vocês agora com algumas das minhas aprendizagens. Eu acho legal dizer isso, né? Que não são necessariamente coisas novas para todo mundo, são coisas novas para mim e aí eu compartilho com vocês porque talvez também sejam do interesse de quem está me acompanhando, certo? Vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu queria falar é sobre air gapping. Eu comentei no post anterior sobre 2 experimentos no assunto, mas para quem não viu, eu explico. Air gapping é quando a gente consegue conectar 2 máquinas, 2 computadores, um computador e um celular, 2 celulares, sem rede Wi-Fi, sem cabo, sem nada. Então, um dos 2 tem que estar infectado e a gente tem que criar algum tipo de processo para que haja conversação entre essas máquinas. Nesse caso aqui, o Dudu Milram foi um dos estudiosos do assunto que participou do experimento, e o que eles fizeram foi pegar um celular desses sem, não um smartphone, um celular desses mais antigos, que não tinha nenhum tipo de rede, não tinha cartão SIM, não tinha nada, e ele conseguiu conversar com um computador que estava infectado por um malware, e foi muito surpreendente ver assim,
né, conversa entre os dois. Isso aconteceu porque se gerou ondas GSM e para muitos esse tipo de data leak através de ondas eletromagnéticas era algo impossível e esse experimento mostrou que não. Isso mostra que uma pessoa com um celular esse nível de tecnologia pode entrar num banco, ou pode entrar numa instituição, num órgão do governo e conseguir fazer com que dados vazem. O alcance é de 6 a 30 metros, né, que pode existir essa conversação, e a partir do celular pode se amplificar a transmissão de dados, enfim. É algo que realmente mostra como os nossos sistemas de cibersegurança estão muito mais vulneráveis do que a gente imagina. Essa é outra parada que eu achei muito legal, um jogo chamado Nevermind, eu não conhecia, e ele é um jogo de terror, opera dentro de uma lógica que eu acredito ser inédita, chamada biofeedback, ou seja, a pessoa veste sensores e através desses sensores o jogo recebe os inputs, são inputs como batimento cardíaco, por exemplo, e o jogo reage aos inputs. Então, nesse caso aqui, o jogo de terror ele fica mais difícil de ser resolvido se a pessoa está mais nervosa, o que faz com que a pessoa tenha que controlar os seus sentimentos e para conseguir resolver o objetivo do jogo. Para muitos isso pode ser só uma diversão, e eu acho que é um futuro da diversão, é um futuro do game, que é essa interação biométrica, assim, né? Mas também eu acho que é legal a gente pensar em como isso pode ser usado para terapias, né, para controle de ansiedade e como um exercício de controle de ansiedade. Nevermind is a biofeedback enhanced adventure horror game. The way it works is you play the game, you subject yourself to all these terrifying, horrific experiences, and the game knows when you get scared, when you get stressed. When it detects that you're starting to get a little anxious, it starts to get harder. So the game is going to react dynamically to how you're feeling internally. You need to learn how to calm down in order to make the game easier, otherwise it's going to be really difficult to get through. Not only is it a cool horror game, it's also a tool you can use to practice stress management, anxiety management. And if you can practice them in the game, you can also apply them to the real world as well. So one of the coolest parts about working on Nevermind is getting to play with the biofeedback technology. This is going to be part of gaming of the future. The game knows more about you than you know about yourself. That not only makes a better gameplay experience, but also helps you become a better person so that you can grow from it, you can learn about yourself and become stronger while also having a really great time. Outra coisa muito legal que eu vi por aqui se chama Orcam, é um aparelho, tipo um Google Glass, que serve para a gente ler textos. Então, se eu apontar para uma embalagem, se eu apontar para uma placa, se eu apontar para um jornal, ele vai ler o texto e falar no meu ouvido. The insurance industry has experienced dramatic changes in the past 20 years. Up to then, insurance companies were only issuing conventional insurance policies. Now these companies have become the largest element in the local financial markets. This is because in the 1990s, the pension fund... The writer is the editor of Meshcon magazine, which is dedicated to the insurance industry. Yeah. He is also a public... Então, galera, uma das coisas mais sensacionais que eu vi nas últimas aulas aqui foi um negócio chamado iMusic. Eu vou botar um videozinho que explica como é que essa tecnologia se propõe a fazer com que pessoas que não enxerguem através de sons, e depois eu vou mergulhar um pouquinho mais, tentar fazer com que vocês entendam o conceito com um pouquinho mais de profundidade. Vamos ver se rola. Music lets the visually impaired hear both videos and images. By translating visual images to auditory soundscape, each pixel of the picture is translated to a different musical note according to its placement on the screen. Pixels located lower on the screen are played using lower notes.
while pixels located higher on the screen are played using higher notes. 5 colors are represented by 5 musical instruments, so while these 2 bottles of juice have the same shape, they sound completely different. Without training, learn to hear numbers, letters, faces, and real objects, using the camera of your mobile device. Start seeing today. iMusic. No início a gente acha esse conceito muito abstrato, mas depois que a gente mergulha um pouquinho mais, fica tranquilo de entender. Eu vou tentar explicar para vocês num curto espaço de tempo, não sei se eu vou conseguir, mas eu espero que vocês pelo menos entendam a proposta básica. Então, se a gente imaginar que uma imagem tem sons, a gente poderia olhar para essa escadinha aqui e imaginar que sons que esse composto aqui expressaria. Então, na proposta do iMusic, ela expressa esse som aqui. Assim como esse aqui faz o movimento contrário. Se a gente coloca uma linha mais grossa, né, ou se a gente bota, que já começa a ficar mais complicado, né? Mas eu acho que dá para entender qual é o princípio. Então, se eu der uma cor, se cada cor tiver um timbre diferente, eu começo a possibilitar que uma pessoa, depois de vários testes, né, consiga saber se ela está enxergando um círculo vermelho, um círculo verde e assim por diante. Demanda muito treino, mas a gente consegue identificar algumas palavrinhas. E chega uma hora que a gente consegue, né, mostrar uma figura assim mais complexa, né, e a pessoa acaba enxergando. זה אף. אוקיי, מאוד. שומעים את שני הנחירה, את שני איך אתה שומע הנחיריים. את הנחיריים? כמו קליקים, טוב, לא. מה זה גם? וואי, נראה לי שומעים את העיניים ואת האף. יפה. ואתה שומע פה אולי עוד משהו? שנייה. נראה לי שגם הגבות מופיעות. מעולה, כל הכבוד. בוא תנסה עכשיו להגיד לי. העצוב זה השני. יפה מאוד. כל הכבוד. עכשיו מה את שומעת? יותר עיגול. נכון. זה אומר שמופתע. מעולה. עכשיו אלה מופתעת. עכשיו? מחייכת. מעולה. Então, galera, mais ou menos isso. Eu tenho que falar um pouco mais baixo, porque agora já é bem tarde aqui.
Espero que o post tenha funcionado. Se não funcionou, a gente volta para o formato anterior. E, apesar do pouco tempo, acho que foi uma forma de manter quem está me acompanhando aí informado sobre as coisas que estão rolando por aqui, certo? Gente, valeu, falamos em breve. Beijos, abraços, tchau, tchau.